Eu saúdo irmãos com a paz do Senhor Jesus, aqui é a irmã Júlia e eu gostaria de estar trazendo mais uma palavra ao coração de cada um de vocês. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, eu estou aqui trazendo mais um ensino. Hoje eu não vou falar, não vou dar nenhum ensino, estudo bíblico sobre mulheres, em relação às mulheres ou heresias, mas eu vou estar trazendo aqui algo que Deus colocou no meu coração, que é um ensino sobre frieza espiritual, fraqueza espiritual. E eu creio e espero que esse ensino venha edificar cada um de vocês e peço perdão também por qualquer barulho que vocês ouvirem, que não seja somente a minha voz, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou citar alguns pontos para as pessoas verem se elas realmente estão numa frieza, numa fraqueza espiritual. Por que eu digo isso? Porque às vezes tem pessoa que acha que tá tudo normal, que tá tudo bem com a vida espiritual dela, mas na verdade ela está esfriando espiritualmente e aquilo vai acontecendo, o tempo vai passando até chegar um momento que a pessoa ela perde as forças, ela não consegue mais se levantar, não consegue mais voltar e aí acaba que a pessoa se desvia, né? Não estou falando generalizando em todos os casos, mas a maioria é assim que acontece. Então vamos lá. Como saber que eu ou você estamos em uma frieza espiritual, entrando numa frieza espiritual, começando a ter a frieza espiritual? Falta de temor. Bom, primeiramente, a pessoa, eu vou dar exemplos porque eu gosto de dar exemplos. A falta de temor. Antigamente a pessoa tinha muito temor, sentia muito temor e ela sentia aquela repreensão de falar mal dos outros. Ela, às vezes, quando estava no meio das pessoas, ela ouvia alguma coisa, alguma palavra ruim, alguém falando mal de alguém, ou então conversas imorais, e a pessoa já se afastava e já não queria falar, ou quando começava a falar alguma coisa, ela já sentia aquela repreensão. Então ela logo ia pedir perdão e ela se arrependia. A pessoa que está esfriando espiritualmente, ela começa a ter falta de temor. Ou seja, então, palavras que ela dizia, ela sentia temor, ela já não sente mais. Ela começa a falar mal dos outros, ela já não liga muito. Então, ela vai fazendo uma coisa ali, outra coisa ali, acha que tá tudo bem, não liga muito. E se ora, quando vai orar, ela ora como se nada tivesse acontecido e já não liga, não se importa muito. Então, primeiro, a falta de temor. Se tem coisas que antes você tinha muito temor, e não fazia, ou se fazia, se arrependia, e hoje você faz e você pouco se importa, ou você não liga, ou você deixa passar, ou já não sente muito aquele temor, ou já não sente aquela repreensão dentro do seu coração, isso é um sinal de frieza espiritual. Falta de prazer na oração, no jejum e na palavra. A pessoa, quando nós nos convertemos, nós sentimos aquela sede pelas coisas espirituais. Nós queremos orar, nós queremos jejuar, nós queremos ir para a igreja, nós queremos ouvir a palavra de Deus, nós queremos evangelizar, fazer a obra de Deus, nós temos prazer. Normalmente, depois que passa aquele início de conversão, as pessoas continuam sentindo isso. Não na mesma intensidade, não do mesmo jeito, porque já não é aquilo tudo novo, né? Isso é normal. Mas quem está bem espiritualmente, saudável espiritualmente, né? Ele sente prazer em orar. Ele pensa, eu vou orar, eu vou falar com Deus, eu vou sentir a presença de Deus, a glória de Deus, eu quero sentir a presença de Deus, eu vou orar porque eu vou receber poder. O jejum, mesma coisa. Vou jejuar mesmo que aflige a minha carne, eu vou jejuar com prazer porque eu vou receber poder, vou receber dom, vou ser mais íntimo de Deus, vou ficar mais no Espírito. Vou pra igreja, vou ouvir a voz do Senhor, quero ouvir Deus falar comigo, quero sentir a glória de Deus na igreja, a glória de Deus na oração, quero ler a Bíblia, vou ler a Bíblia para Deus me dar mais conhecimento e sabedoria para mim fazer a obra do Senhor. Então, né, isso são algumas coisas que mostram que a pessoa ela tem um prazer nas coisas espirituais. E a pessoa que está esfriando espiritualmente, ela passa a diminuir esse prazer. Já não sente muita vontade de orar, bem pouco de evangelizar, de fazer a obra do Senhor, já não tem prazer em orar, prazer em jejuar, prazer em ler a palavra de Deus, ela já não liga muito, já não tem aquele prazer, enfim, não tem aquele prazer nas coisas espirituais, ok? Então, se você está dessa maneira, se você está ficando dessa maneira, eu vou te aconselhar aqui e pega esse conselho, leva pro seu coração e pratica, porque é necessário, é preciso, nós precisamos nos fortalecer, porque o tempo está passando, o que vai vir, Jesus está voltando, vai voltar, a igreja será arrebatada, e não somente isso, mas a qualquer momento aquele que está no mundo, ele pode perder a sua vida e então perder a sua salvação, tá bom? Então não é somente arrebatamento, a volta de Jesus ou etc, não. A morte também está aí.
Então, pessoas do mundo podem morrer a qualquer momento, então ali não vai precisar de esperar a igreja ser arrebatada, Jesus voltar, não. Porque a pessoa morreu, já foi, né? Aí tem dois caminhos, tem dois destinos, e aí depois da morte. Então você já entendeu. Então vamos lá. Vamos começar a falar, né? Eu estou aqui com os meus papéis, com as minhas anotações para que eu não venha me perder. Então vamos lá. A carne, ela deseja ao contrário das coisas do espírito, né? Nós vamos começar a falar como acontece. A carne, ela deseja ao contrário das coisas do espírito. Ou seja, a todo momento eu tenho algo em mim que almeja, deseja o pecado, me faz me sentir tentado pelos pecados, pelas coisas do mundo. Não importa quem seja, nós seres humanos temos isso. Quando nos convertemos, passamos a lutar contra a carne, fazendo a vontade do Espírito. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo trabalha no nosso coração, o Espírito Santo nos convence e ele nos entrega, ele nos passa prazer de fazer as coisas de Deus, prazer de lutar contra o nosso eu, contra o nosso pecado. Então essa luta, ela já se inicia, ela já começa lá no início da nossa conversão. A gente se converte, o Espírito Santo trabalha e a gente já começa a lutar. Porque, obviamente, nós vamos ter prazer em andar em santidade, porém, a nossa carne vai continuar desejando o pecado, o erro, certo? Lutar faz parte da renúncia citada por Jesus. Qual foi a renúncia citada por Jesus? Dizia a todos, Lucas capítulo 9, versículo 23, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, não importa se o Espírito Santo está trabalhando, não importa se você é cheio do Espírito Santo, não importa se você é crente há tantos anos, você sempre vai sentir a sua carne desejando as coisas do mundo. Por quê? Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são os opostos entre si. Mas eu não estou falando de algo em que você olha para o mundo e fica desejando o mundo e dá vontade do mundo e está com vontade de voltar para o mundo. Não é isso. Quem o Espírito Santo está trabalhando, quem tem o Espírito Santo de Deus, quem se converteu a conhecer Jesus, sente prazer em estar na presença de Deus. Eu estou falando de coisas mínimas. Algumas fraquezas que você tem. Pecado, bebida alcoólica, de repente sente uma tentação com bebida alcoólica, ou sente uma tentação com prostituição. Você acaba querendo cobiçar, ou querendo se prostituir, ou querendo entrar na fornicação. Que mais? Violência, você tem vontade de bater em alguém, né? Obviamente que você não pode ficar guardando mágoa no seu coração, mas você tem vontade de bater em alguém ou de xingar alguém. Então, são essas coisas que eu digo, tá? Não é uma pessoa que quer voltar pro mundo, que tá com vontade de voltar pro mundo. Não, gente. São detalhes, tá bom? São tentações. Então, vamos lá. Essa renúncia, como eu disse no início da nossa conversão, o Espírito Santo é quem nos faz ter prazer. Prazer na renúncia é algo dado pelo Espírito Santo aos nossos corações. João 16, versículo 7. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Salmos capítulo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Essas são coisas dadas e concedidas pelo Espírito Santo de Deus agindo no nosso coração. Então vamos lá. Como acontece a frieza espiritual? Mateus capítulo 26, versículo 41, que diz assim: Vigiai e orai. Preste atenção. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos lá. A falta de vigilância é uma das principais causas ao esfriamento espiritual. Quando não vigiamos, damos lugar à carne e a alimentamos. Então vamos lá. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Uma das principais causas do início de uma frieza espiritual é a falta de vigilância. Por quê? Nós temos que vigiar a todo momento para que nós não entremos em tentação, certo? Porque se entramos em tentação, aumenta a probabilidade de nós cairmos no erro, cairmos no pecado. Então, é necessário nós vigiarmos o tempo todo, em todo momento vigiando.
Por quê? Nós não devemos confiar na nossa própria carne. Nós somos carne, principalmente coisas que nós sabemos que no mundo nós tínhamos fraqueza, nós não podemos brincar com isso. Vigilância com o olhar, porque através do olhar você pode se sentir tentado, através do olhar o diabo pode pegar essa brecha de algo que você viu, lançar uma seta na sua mente, o ouvir coisas que nós ouvimos, coisas que nós queremos ficar ouvindo. Vamos vigiar vamos vigiar aquilo que nós colocamos para nós ouvirmos no nosso falar, né? Coisas que nós falamos, isso contamina nós, as coisas que nós falamos, né? Coisas que nós pensamos, não vamos ficar pensando no pecado, no desejo, imaginando, não vamos ficar colocando coisas na nossa mente para nossa mente ficar pensando naquilo, coisas que não vão edificar, mas que na verdade podem nos derrubar. Coisas, sentimentos no nosso coração, vamos fechar a porta do nosso coração para nós não permitirmos coisas que nós sabemos que são erradas, sabemos que podem nos derrubar, entrar no nosso coração. Quando bater na porta do nosso coração, sai Satanás, sai pecado, sai erro, sai em nome de Jesus, porque não pode. Tem coisas que nós não podemos. Gente, vigilância, vigilância, tome cuidado. Então vamos lá. Quando não vigiamos, damos lugar à carne, né? Damos lugar à carne de se sentir tentada e a alimentamos. Alimentando-a, ou seja, alimentando a carne, ela toma conta do espírito. Eu não entendi o que eu escrevi aqui, irmãos. Misericórdia. Ah, tá, sim. Hino Teresa. Eu tinha, no momento que eu estava escrevendo o ensino, eu lembrei do hino Teresa. E eu vou explicar para os irmãos. Tomando conta do espírito, a pessoa enfraquece espiritualmente. Bom, qual o exemplo que eu me lembrei aqui na hora de escrever isso aqui? Do hino chamado Teresa. Teresa, o testemunho de Teresa. Procurem no YouTube o testemunho de Teresa, hino evangélico. Não lembro quem canta, irmãos, mas é um hino muito antigo, tá? Não sei se vocês conhecem. Mas esse hino falava sobre uma jovem que fazia a obra do Senhor, que tinha a presença de Deus. E então o diabo armou para ela não vigiou, recebeu seta do diabo, alimentou a carne, então ela permitiu que aquela seta descesse para o coração dela, entrando no seu coração, ela alimentou, ela não freou o pecado, ela não freou o desejo, ela não fugiu do pecado, ela permitiu que aquele pecado florescesse, fosse alimentado dentro dela, né, aquele desejo pelo pecado, pelo erro, pelo mundo, e aonde ela foi para o mundo, pegou AIDS e morreu, né? Porque esse é o salário do pecado, são as consequências do pecado. E vai saber se ela foi salva, não sabemos, né? Eu não sei. Então, irmãos, é um exemplo. Procurem no YouTube, é muito interessante. Então, toma conta do espírito. Não vigiou. Se colocou diante do pecado, achando que é o bom e que não vai cair. Falta de vigilância. O diabo aproveita para lançar seta. A carne aproveita para sentir vontade. E se você não tiver ali firme, você vai cair. Então vamos lá. Falta de vigilância leva ao pecado. Então você não vigia e você peca. O pecado, ele é uma brecha. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, ele fica olhando, fica rondando, fica preparando espaço para poder colocar uma tentação, você faltar com vigilância e você cair. Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. A brecha que fala, irmãos, é o pecado. Vamos supor. É que eu lembro de uns exemplos assim, irmãos. Meu Deus do céu, é cada coisa que me vem à mente. Vamos pensar em um exemplo melhor do que eu pensei. Uma brecha, irmãos. Vamos pensar. As palavras que saem da nossa boca. Por exemplo, você não fala palavrão porque você é cristão. Porque você sabe que palavrão, palavras torpes, sujas, né? Elas são pecado. Então, em algum momento, até mesmo não é em si um palavrão, mas ali você acaba falando alguma coisa, conversando sobre alguma coisa com alguém, ou soltando uma palavra que não deveria. Aquilo ali vai causar uma brecha, né? Uma brecha para o diabo agir contra você pelo que você falou, pelo que você disse, para te acusar, para te caluniar,
para te acusar depois, entendeu? Para colocar culpa no seu coração. Então, irmãos, veja bem, por uma coisa que você fala, ou por uma coisa que você ouve, bom, não vou nem dizer ouvir, olhar, né? Mas vou dizer assim, falar, faz, atitudes, decisões, né? Pecados que você comete através desse corpo, seja lá qual for, até mesmo os mais pequenos, é uma brecha, né? Por isso que eu falo, não vigiou com o olhar, o que acontece? O diabo lança a seta, você sente vontade do pecado e você pode acabar caindo. Caindo, abre uma brecha maior. Aí o diabo já não vai lançar seta, somente seta de tentar. O diabo vai trabalhar através daquele pecado, porque aquele pecado ele abre uma brecha espiritual para o diabo trabalhar na sua vida, contra a sua vida espiritual, e em algumas circunstâncias, algumas situações, aquele pecado pode te trazer escândalo, calúnia, pode te trazer maus ao seu ministério, ao seu casamento, ao seu relacionamento que você está orando a Deus, e Deus já confirmou e o diabo quer destruir, tantas coisas, irmãos, na sua família, no meio da sua família, o seu bom testemunho. Então, pecados abrem brechas para Satanás trabalhar. Porque contra você, quando você está em santidade, o diabo não pode, tá bom? Porque Deus te guarda. Mas a partir do momento que você abre brecha, aí vai fazer o quê? Entendeu? O pecado é a brecha do pecado. Então, vamos tomar cuidado. O pecado nos... beleza. Então, é a brecha. Agora, vamos falar de outra coisa que o pecado causa. O pecado nos afasta do Espírito, fazendo de nós insensíveis e sem temor e sem prazer nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Então vamos lá. O pecado, a Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando nós pecamos e se nós não nos arrependemos e nós já estamos com falta de temor, não ligamos e não mudamos, não nos esforçamos para mudar e já não sentimos aquele temor, aquela responsabilidade de mudar, nós nos afastamos de Deus, a nossa oração muitas das vezes não sobe, né? Não sobe até o trono do Senhor, tá bom? E o Espírito Santo, ele sai da nossa vida e resistindo à voz do Espírito Santo, tipo, se arrependa. A partir do momento que a gente peca, o Espírito Santo afasta, nosso contato com Deus diminui, e menos temor a gente sente e menos prazer nas coisas espirituais a gente vai sentir, tá bom? Então, o pecado nos afasta do Espírito, fazendo nós insensíveis e sem temor e sem prazer. Quando vê, o Espírito Santo já está tão longe que a gente já perdeu o temor. Aquela obra do Espírito Santo, do temor, do prazer, já foi-se. Por quê? Por causa do pecado. Não vou falar de um erro, de uma falha ou outra que você se arrepende, realmente se arrepende. Mas pecado, acumular, detalhes, pequenas coisas, pequenos pecados, palavras, atitudes, olhares, tudo, irmãos, acumula, vira uma bola de neve, depois, aí já acabou, né? Depois, o Espírito Santo já foi embora, a gente se encontra sem força, sem prazer, sem temor e acaba que vai para o mundo. E é isso que acontece. A falta de vigilância nos faz pecar. Pecando, nos afastamos de Deus. A brecha permite o diabo trabalhar e tocar nas áreas da nossa vida. Isso eu já falei. Então, vamos lá. Devemos buscar a Deus independente da circunstância. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Por quê? Se não buscarmos a Deus, passamos a ter incredulidade, o fruto do Espírito é fé. Agora, por que eu tô falando isso? Né? Por que eu escrevi isso aqui? Irmãos, eu me perco aqui. Por que eu escrevi isso aqui? Nós devemos buscar a Deus em todas as circunstâncias. E eu usei aquele exemplo da palavra que fala orar sem cessar. Por quê, irmãos? A gente pode estar passando tentação, a gente pode ter errado, a gente pode ter falhado, a gente pode estar sem vontade de orar, sem vontade de jejuar, sem vontade de ir para a igreja, de ler a Bíblia. A gente tem que lutar contra a nossa vontade, contra a nossa carne. Você tá sem vontade de buscar Deus, tá sem prazer nas coisas espirituais, você isso, você aquilo, tudo que eu te falei, você já tá com sinal, tá frio espiritualmente. Mas eu vou te dizer uma coisa, a única forma de você se levantar, de receber renovo espiritual é orando. Irmãos, tá sem vontade? Vai orar. Ora 20 minutos, já que se você estiver fraco, 20, 15, 20, 30, 40, 50. Deus renova as forças, irmãos. Renova. Então,
Tá sem vontade? Não tô com vontade de ler a Bíblia, não tô com vontade de ir pra igreja, não tô com vontade de orar, não tô com vontade disso e aquilo, já percebi que tô frio espiritualmente, tô quase caindo. Você não tá com vontade. Mas a partir do momento que você dobrar os seus joelhos constantemente, tá? Não é uma vez só, constantemente lutando contra o seu próprio eu, contra a sua própria carne, pedindo a Deus que você necessita renovo espiritual, que o Espírito Santo lhe conceda temor, que o Espírito Santo lhe liberte, que Deus te ajude a te libertar, que Deus te ajude, etc, etc. Tudo que você precisa neste momento, daquele renovo completo espiritualmente falando, então, Deus vai te conceder. Então, tá sem vontade, vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai pra igreja. Fazendo essas coisas constantemente, você recebe renovo espiritual. Você se levanta novamente. Satanás cai por terra. Ele vai lutar contra você, sua carne vai lutar contra você. Mas é a única forma de você se levantar. Vai buscar, em nome de Jesus. Se não buscamos a Deus, passamos a ter incredulidade. Fruto do Espírito é fé. Então, quando a carne está acima do Espírito, a gente vai pecando, fazendo as coisas da carne, porque a carne está mais forte. E os frutos do Espírito, a gente também perde o quê? A gente perde a fé. Perdendo os frutos do Espírito, entra a culpa investida do acusador. E perde o domínio próprio, mais a fé, que gera ansiedade e depressão. Esse é o ponto que eu queria chegar. Nós perdemos fé, não tendo fé em Deus, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai guardar a gente, etc, etc, e que a gente está em pecado, e que o mundo está caindo à nossa volta, gera ansiedade. Nessa ansiedade, o diabo vai trabalhar, ele vai colocar em depressão. Colocando em depressão, ele vai jogar em cima de você um monte de remédio. E aí, de mal a pior. Então, perde a fé e o domínio próprio. O domínio próprio, irmãos, por exemplo, a ansiedade, uma vez me ensinaram. Ansiedade é falta de domínio próprio. Também, crise de ansiedade, também é falta de domínio próprio, é seta do diabo, é investida do diabo por causa de alguma brecha. Então, irmãos, busca a Deus. Já tá nessa situação? Busca a Deus. Deus não rejeita, Jesus não rejeita, não resiste a um coração quebrantado. Orei hoje, não recebi, amanhã eu vou orar de novo. Não recebi, amanhã eu vou orar. Deus não te desamparará. Seja sincero, humilhe-se diante de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas ele exalta os humildes, entendeu? Ele vai te renovar espiritualmente, ele vai te levantar espiritualmente. Então vamos lá. A fé, ela é uma armadura. Perdendo a fé, nós perdemos a armadura, é o escudo da fé, não resistimos aos dardos inflamados do diabo e ficamos com ansiedade e depressão. A fé é o que nos move em meio ao desânimo, tristeza e qualquer circunstância. Exemplo de Jó, que espera da sua situação ainda, apesar da sua situação, ainda cria no Deus que conheceu. Conheço Deus, tenho fé em Deus, sei o Deus que tu és, Senhor. Então, em qualquer situação de desânimo, tristeza, qualquer circunstância, situação da nossa vida, é a fé que vai nos fazer permanecer de pé. Então, carne acima do espírito, perde a fé, não crê mais, entra ansiedade, entra depressão, não consegue ficar firme e desaba. É isso que acontece. Então, é necessário nós tomarmos conta de todas essas coisas, vigiarmos e tomarmos muito cuidado. E buscar a Deus em qualquer circunstância. Então vamos lá. A perca de todos leva a um mal espiritual. Ou seja, a perca de todos os frutos do Espírito leva a um mal espiritual. A fé, a paciência, a longanimidade, a benignidade, o amor, etc, etc. Toda a perda de cada um deles leva a um mal espiritual. Tá, irmãos? Agora, como nós vamos resolver essa situação? Eu já disse, mas vamos aprofundar. Vamos lá. Então, se a primeira causa do esfriamento espiritual é a falta de vigilância, então, a partir de hoje, eu vou direcionar você que está fraco, está enfraquecendo, já está numa situação terrível ou já está vendo que está no início dessa doença espiritual. Vamos lá.
Se a falta de vigilância é o problema, a partir de agora, as coisas que você não estava vigiando, você vai vigiar. O olhar, o ouvir, o falar, o pensar, o imaginar, o sentir, o intencionar, tudo. Falhou? Falhou. Arrependeu? Mudou. Continua. Vigilância. Falta de oração. Se você não está orando mais, porque você não sente vontade, ou porque você não quer mesmo estar faltando com vigilância na sua vida espiritual, não quer orar, vai orar. Então, você vai orar independente do que você está passando. Agora é a hora de você orar, independente. Oração é a qualquer momento. Então, você vai orar. Orar constantemente. Não é só hoje, como eu disse, constantemente. Pega um papel, faz suas metas. Vai procurando tempo, faz tempo. Coloca Deus como sua prioridade. Porque sua vida espiritual é prioridade, tá bom? É prioridade. Entendeu? Porque se você colocar as outras coisas, sua vida material, financeira, etc, etc, como prioridades, você pode acabar perdendo sua salvação e não vai ser legal, irmãos. Então vamos lá. E mesmo sem vontade de orar, negue-se a si mesmo e vai orar. Mesmo com falta de fé também, se você já não está querendo muito, mesmo assim, vai orar, ore a Deus e peça fé. Pouca fé ainda alcança o Senhor. Só de orar quer dizer que você ainda tem fé. Então, tô com pouca fé, mas se você tá orando é porque alguma fé você tem e essa já basta, irmãos. Salmos capítulo 51, versículo 17. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado e ao coração quebrantado e contrito não desprezará. Ah, tô com falta de fé, Senhor. Deus vai receber, porque Ele vê a sinceridade no seu coração de que você necessita e precisa. E eu falo isso com toda a certeza, irmãos. Eu já passei por muitas experiências com isso e eu te digo com toda certeza, vai orar que Deus vai te atender. Mas ora constantemente. Mesmo com sentimentos negativos, ore. Jesus orou angustiado, enquanto pelos sonos os discípulos deixaram de orar, deixando sua carne impedir as coisas espirituais. Ah, tô com raiva. Vai orar. Ah, tô triste, tô angustiada, tô ansiosa, tô mal demais. Ansioso. Vai orar. Não deixe suas emoções impedirem você de orar, de jejuar, ler a Bíblia. Negue-se a si mesmo completamente. Vai orar, porque é preciso. O único remédio é oração nesses momentos. Porque é só desse jeito que você fala com os médicos dos médicos. Só. E esse médico dos médicos, eu digo não somente pela nossa carne, o físico, mas ele é médico dos médicos para curar todos os tipos de enfermidades. Física, sentimental, emocional, espiritual, principalmente. Então, vamos lá. Isaías capítulo 40, versículo 29 ao 31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Preciso dizer alguma coisa sobre isso? Não, né? Então vamos lá. Enquanto ora, resumidamente, para finalizar o ensino, enquanto ora, vigie, negue-se a si mesmo, e suporte as lutas e até as consequências dos pecados. Suporte as consequências em oração, suporte a luta e a fúria levante do diabo em oração. Sem oração não tem vitória. Vá para a igreja, leia a Bíblia e isso aumentará sua sabedoria, conhecimento, discernimento, fé e alimentará o seu espírito. Afaste-se das coisas carnais e terrenas e se aprofunde nas espirituais. E, para finalizar, persevere e tenha fé. Então, é isso. Esse ensino é isso, irmãos. E eu tenho certeza que, em nome de Jesus, Deus está agindo sobre o teu coração, porque é o poder da palavra, não da irmã Júlia, mas o poder da palavra, o poder do Espírito Santo, que tem poder de trabalhar no seu e no meu coração, da maneira que nós necessitamos. Então, esse foi o ensino. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês, por favor, compartilhe, porque tem muitas pessoas necessitando ouvir todas estas coisas. Tem muitas, irmãos. Envia, compartilha, por favor. Tem muitas pessoas precisando disso, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado.
que vocês fiquem com Deus e que em nome de Jesus Cristo, neste momento, após esse ensino, você receba graça, você receba força e você consiga, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você consiga buscar ao Senhor e se levantar novamente, se livrar dessa queda espiritual, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus e a paz do Senhor Jesus Cristo.